Queridos irmãos da Igreja Batista Bom Samaritano, excepcionalmente estamos realizando o nosso encontro, hoje domingo, dia do Senhor, por meio da tecnologia, por meio da internet. O nosso desejo sincero era estar hoje com os irmãos, celebrando e adorando o nosso Deus, como fazemos costumeiramente aos domingos, o dia do Senhor, com alegria nos juntamos, com alegria celebramos e com muita alegria nós obedecemos o mandato de Deus de nos reunir para adorá-lo no seu santo dia. Hoje, assim como no domingo passado, de modo excepcional, por recomendação do governo brasileiro, nós estamos em quarentena e estamos nos reunindo em nossos lares para acompanhar a pregação da palavra de Deus, uma reflexão na santa palavra de Deus a partir dos nossos lares e a partir dos nossos dispositivos de móveis ou computador, seja o que for, por meio da internet. Mas eu quero novamente dizer aos irmãos que o meu desejo era estar com vocês e eu sei que esse é o desejo de todos vocês também, de estarmos juntos. Certamente, quando tudo isso passar, nós vamos parar para pensar sobre todas essas coisas e vamos, de maneira ainda maior, valorizar o nosso encontro, a nossa reunião, o momento especial que Deus nos permite nos ajuntarmos, todo o povo de Deus, um só rebanho, e ali, com muita alegria, celebrarmos a Deus. Esses momentos de culto solene e outros momentos que temos oportunidade de nos reunir com nossas famílias, com pessoas queridas, certamente serão muito valorizados depois que tudo isso passar. Hoje eu quero tratar com os irmãos no Salmo de número 95. O Salmo 95 é um convite para o louvor a Deus. Nós estamos vivendo momentos que são difíceis para todos. Não estamos vivendo uma época fácil, precisamos estar afastados, precisamos de um certo isolamento nesse momento por recomendação governamental e esse isolamento ele nos impede de estarmos juntos e celebrando ao nosso Deus juntos como gostaríamos. Contudo, apesar dos momentos difíceis, a nossa grande alegria e a nossa inteira esperança permanece depositada no Senhor, o nosso Deus. No Senhor, o nosso Deus. O Salmo 95 diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Este salmo, queridos irmãos, é um salmo que chama por duas vezes, tanto no verso 1 quanto no verso 6, chama o povo de Deus a adorar o Senhor, o Deus de sua vida, de todo o seu coração. É um salmo de convite, é um salmo onde o povo é conclamado a celebrar e a adorar o Deus Todo-Poderoso.
Mas há uma divisão interessante neste salmo. A primeira parte é uma parte onde o povo é chamado a adorar a Deus e é justificado por que deve adorar a Deus. Quem é o Senhor que eles vão adorar? O que esse Deus fez? Por que ele deve ser adorado? E na segunda chamada, a partir do verso 6, novamente o salmista vai apresentar esse chamado à adoração a Deus, mas agora o salmista nos apresenta uma maneira ao qual devemos nos achegar ao Senhor, uma maneira reverente, santa na presença de Deus. E ele vai então nos exortar a não nos apresentarmos de modo que levante a ira, o que provoque a ira de Deus, como Israel fez no passado. E eu quero essa noite tratar com vocês no Salmo 95, pensando exatamente nisso que está apontado pelo salmista. Primeiro, no dever que nós temos de adorar ao Senhor. Nós somos chamados para adorar a Deus. Nós fomos criados para adorar o Senhor, nosso Deus. O Senhor liberta o povo das garras de Faraó no Egito. Os irmãos devem lembrar muito bem disso. E no Êxodo é dito com muita ênfase ao Faraó que ele deve deixar o povo ir embora do Egito, porque o povo deve adorar a Deus no Monte Sinai. Eles são chamados à adoração. Deus nos criou para adorá-lo. Israel é fruto das mãos de Deus e foi uma nação criada para adorar o Senhor, chamada a adorar a Deus. Por todos os salmos que nós encontramos no Saltério, especialmente um chamado à adoração se faz presente na maioria deles. Os salmos são convites de louvor a Deus, não apenas um louvor pelas grandes obras do Senhor, obras positivas, obras de bênção para o povo de Deus, mas até mesmo pela terribilidade do Senhor. Nós somos chamados a adorar a Deus porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor. Note nessa primeira parte, do verso 1 ao verso 5, esse chamado à adoração, e observe como o salmista nos chama e chama Israel no passado a adorar a Deus. Ele diz: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. Nós temos aqui um chamado à adoração sublime, aonde o povo é conclamado a adorar a Deus com muita alegria. A palavra júbilo é uma palavra que expressa alegria, mas não simplesmente uma alegria qualquer, mas uma alegria intensa. O povo é chamado a adorar a Deus, a cantar ao Senhor com alegria. Essa é uma adoração de coração. Essa é uma adoração onde o coração celebra a Deus, se alegra na presença de Deus. Vinde, cantemos ao Senhor, diz o salmista. Celebremos ao Senhor com júbilo, diz o salmista. Ele é o rochedo da nossa salvação. Deus é apontado no Salmo 95 como aquele que salva, aquele que é a rocha que nunca vai vacilar, a rocha da salvação, diz o Salmo 95. Saiamos ao seu encontro. Essa é uma chamada para que o povo deixe os seus lares e vá ao encontro do Senhor para adorá-lo. Provavelmente essa é uma expressão de chamado à adoração na casa de Deus, ou seja, no templo ou em qualquer outro ambiente de adoração cultica ao Senhor. E o povo é chamado a essa adoração, a sair ao encontro do Senhor para celebrá-lo. Diz o verso 2, celebração com ações de graça, celebração com alegria, aonde o povo pode se juntar e celebrar e agradecer a Deus pelas grandes obras, pelas coisas maravilhosas, pelas coisas fantásticas que Deus opera e tem operado em favor do seu povo. Esse é um chamado, meus queridos irmãos, de uma celebração cheia de alegria. O primeiro chamado no Salmo 95 é um chamado que expressa alegria, onde o povo deve se achegar a Deus contente, celebrar ao Senhor com um coração grato, com um coração jubiloso na presença daquele que faz coisas grandes, que faz coisas fantásticas. O salmista diz:
Vitoriemo-lo com salmos. Cantem salmos ao Senhor. Eu sei que algumas pessoas falam na exclusividade do cântico de salmos e às vezes vão citar exatamente o saltério como uma prova disso, mas a realidade nas Escrituras é que o Senhor deve ser adorado com cânticos, hinos e salmos, cânticos espirituais, hinos de louvor a Deus e salmos. Portanto, ainda que não sejamos defensores de uma salmodia exclusiva, nós defendemos que os salmos devem ser celebrados a Deus. E aqui o salmista diz exatamente isso. Vitoriemo-lo com salmos. Cante vitórias ao Senhor com salmos. Celebre o seu nome. Queridos irmãos, esses dois versos iniciais no Salmo 95 chamam o povo de Deus, aquele povo que é chamado pelo seu nome. O contexto é Israel, mas óbvio que isso se aplica a todo o povo de Deus em nosso tempo. Se aplica a mim, se aplica a você, querido irmão da Igreja Batista Bom Samaritano, se aplica a todos os cristãos autênticos que estão espalhados sobre a face da terra. E esse é um chamado aonde o povo deve ir ao encontro do Senhor cheio de alegria. É uma celebração com ações de graça. É uma celebração onde nós vamos cantar a majestade do Senhor, celebrar a Deus porque Ele é Deus, porque Ele é grande, porque Ele é tremendo. É exatamente isso que o salmista vai começar a mostrar a partir do verso 3. Por que celebrar a Deus com alegria? Por que celebrar a Deus com um coração cheio de júbilo? Qual motivo nós temos para cantar a Deus com tanta alegria como nos é dito no Salmo 95? O salmista diz isso, porque o Senhor é o Deus supremo. Não há outro como Ele. Não há outro que chegue aos seus pés. Não há anjos, não há outras divindades. No verso 4, no verso 3 ele vai dizer, ele é o grande rei, está acima de todos os deuses. É importante lembrar que Israel, o contexto de Israel, o contexto religioso do Antigo Oriente Próximo, era um contexto politeísta, um contexto de muitas divindades. Israel estava cercado por nações que adoravam muitos deuses, os mais diferentes deuses que vocês possam imaginar. Os próprios cananeus que foram expulsos da terra de Canaã adoravam divindades de toda espécie. Havia deuses das colheitas, havia o Deus da fertilidade, o Deus que mandava a chuva sobre a terra, o Deus que fazia nascer o alimento, que fazia com que a planta florescesse, que fazia com que a semente germinasse. Havia então uma variedade de deuses, o Deus da guerra, aquele que vencia a guerra dos cananeus. O salmista está dizendo que o Senhor é o Deus supremo, que o Senhor está acima de todos os deuses. Isso não significa que eles eram politeístas também. Não significa que o salmista acreditava que Deus era um dentre muitos deuses e que este Deus adorado por Israel era o Deus mais poderoso que existia dentre muitos deuses. Essa não é uma visão correta. O que o salmista está dizendo aqui é que todos os deuses das nações vizinhas são nada, porque não existem. Outros salmos vão mostrar exatamente essa realidade. Israel tinha a exata ideia de que Deus é o único Deus que existe. Mas aqui, na expressão do verso 3, o Senhor é mostrado como Deus supremo, como o grande rei que está acima de todos os deuses. Note que no Egito, por exemplo, se nós lembrarmos os acontecimentos do Egito e conhecendo um pouco da religiosidade egípcia, nós vamos também lembrar que cada praga que é enviada por Deus, na verdade, é um golpe contra uma das divindades do Egito, que eram cridas, que eram reconhecidas pelo povo egípcio. Deus, com a sua mão poderosa, enviando pragas sobre o povo do Egito, além de mostrar que ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus dos escravos, porque o Israel era um povo escravo, ele também estava dizendo que os outros deuses não são nada.
não podem ficar diante dele, não podem permanecer diante dele, porque não existem. O Salmo 95 nos mostra que um dos motivos pelos quais nós devemos adorar a Deus é porque ele é o grande rei e está acima de todos os deuses. O Salmo 95 nos diz que o Senhor é o Deus Supremo. Você já parou para pensar nisso? O Deus que você ama, o Deus que você serve, o Deus Todo-Poderoso revelado nas páginas da Santa Palavra é o Deus Supremo. É o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ninguém se compara a Ele. Não há outros deuses que possam se comparar ao Senhor. Não há ninguém sobre a face da terra. Não há nenhum rei, nenhum governante, nenhuma autoridade que se compare ao Senhor, o Deus Supremo. Ele está acima de tudo e de todos. Esses dias eu recebi de um amigo uma postagem que eu repliquei, aonde ele diz que Deus, com uma das suas criaturas microscópicas, um vírus, está causando um pandemônio na humanidade. A sociedade, as sociedades espalhadas por toda parte, por todos os continentes da Terra, estão vivendo dias de verdadeiro pânico e terror por causa de uma criatura microscópica de Deus. O vírus existe. O novo coronavírus é real. Ele existe. E ele é uma das criaturas de Deus. Mas Deus continua sentado no seu trono, tendo domínio sobre todas as suas criaturas. Verso 4 e o verso 5 são muito importantes, porque eles dizem exatamente isso. O salmista diz: nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. O salmista ele vai do mais altos céus, das montanhas, dos picos mais elevados, até as profundezas oceânicas, até os pontos mais baixos do nosso planeta. Tudo pertence ao Senhor, diz o Salmo 4. Nas suas mãos estão estas coisas todas. Todas lhe pertencem. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Os céus e a terra pertencem a Deus. O verso 5, dele ao mar, pois ele fez, é obra de suas mãos os continentes. Ora, ele vai do mais alto das montanhas ao mais profundo dos abismos, depois ele vai para a superfície da terra e todos os continentes e pela vastidão do oceano. Tudo pertence a Deus. Todas as coisas são dele. O domínio do Senhor se estende sobre céus e terra, sobre o mar e todos os continentes. O domínio do Senhor Deus no universo é completo, irmãos. É total. Ele é o Deus Supremo. Ele é a majestade absoluta. O nosso Deus é o Deus invencível. É o Deus que domina sobre tudo, sobre todos. É o Deus cuja mão vitoriosa, estendida, jamais pode ser retraída por qualquer ser. Ele domina, ele tem autoridade absoluta. Ninguém pode se voltar contra Deus e permanecer de pé. Ninguém pode resistir ao Senhor e aos seus decretos. O Senhor envia suas pragas e elas fazem exatamente aquilo ao qual foram enviadas. Elas obedecem às ordens de Deus. O Senhor enviou moscas no Egito. O Senhor enviou pestilência sobre a terra. E tudo acontece conforme Deus manda, porque Deus manda em todas as coisas. Ele domina sobre todas as coisas. Ao estender sua mão, tudo lhe obedece. Quando retrai sua mão, tudo volta à normalidade. Ele é o Senhor, irmãos. O salmista diz: adorem a Deus com alegria,
Adore o Senhor com júbilo, rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça. Vitoriemo-lo com salmos, porque Ele é grande. Ele é o Senhor absoluto. Ele está acima dos deuses. Ele é o Deus supremo. Os céus e terra lhe pertencem. Nada resiste à sua vontade. E o que você teme ainda? Porque as pessoas que confiam em Deus andam tão sobressaltadas, como se o Senhor não estivesse num trono governando todas as coisas. Prudência é algo que o Senhor nos manda ter. Sejam prudentes, diz o Senhor. Ainda sim, ser prudente não significa achar que tudo está fora de controle. Ser prudente não significa achar que as coisas estão agora ao seu bel prazer, ao acaso, à sorte. Não, Deus reina, irmãos. O cetro do Senhor domina. O Senhor tem todo o poder e toda a autoridade na terra, nos céus e na terra, no mar, no mais profundo dos abismos. Ele manda, ele reina, ele governa, ele determina e tudo lhe obedece. Tudo acontece como lhe apraz. Por que temer? O salmista não nos manda temer. Ele nos manda celebrar. Celebrar com alegria. Celebrar jubilosamente a Deus. Aí onde você está na sua casa, irmão, adorando ao Senhor, ouvindo essa pregação, celebre a Deus com alegria. Exalte ao Senhor no meio de toda esta pandemia de coronavírus, no meio de todo o pânico que nos é passado pela imprensa, no meio de todas as coisas devastadoras que nos são ditas, celebre a Deus alegremente. Louve ao Senhor com alegria, festeje aquele que reina, aquele que é o supremo Deus, aquele que está acima de todas as coisas, o grande Rei. O grande Rei é o nosso Deus. Anime-se, irmãos. Celebrem ao Senhor com muita alegria, porque Ele reina. O seu trono permanece sobre os céus e terra. Ele permanece sentado no trono do grande Rei. Não há o que temer. Não há, irmãos, real motivo para desespero, porque alguém governa. E este alguém é o Deus Todo-Poderoso. Não celebre a Deus temendo. Temendo a morte, temendo a pandemia, temendo o caos. Todas essas coisas podem vir, se assim o Senhor quiser. O Senhor pode pôr o mundo de pernas para o ar, se Ele quiser. Mas Ele nunca perderá o controle de todas as coisas. Ele permanecerá governando. Nada sairá do controle de Deus, nada. Isso deve agradar e acalmar o seu coração. O nosso Deus está governando aqui agora o mundo inteiro. Ele envia o seu vírus para onde Ele quer. Para onde Ele quer. E Ele traz pestilência como lhe apraz, conforme a sua vontade. Ninguém pode detê-lo. Ele recua quando Ele quer recuar, quando é do seu agrado recuar, quando é do seu agrado os exércitos. Portanto, meus irmãos, não pensem que qualquer coisa, qualquer que seja, pode frear Deus, barrar Deus, impedir Deus. Ele avança e Ele recua conforme sua vontade. Ele é o nosso Deus, tremendo, glorioso. A segunda parte do Salmo 95, novamente o salmista chama o povo à adoração. Veja, a partir do versículo 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Agora o salmista chama o povo para uma adoração reverente. A adoração, no verso 1 até o verso 5,
é uma adoração de alegria e júbilo. Contudo, no verso 6, essa adoração deve também ser uma adoração cheia de reverência. Ele usa algumas palavras aqui que são importantes para retratar exatamente isso. Ele diz, prostremo-nos. Depois ele diz, ajoelhemos. Ora, a ideia é curvar-se exatamente. Prostrar-se significa ficar com os joelhos dobrados ou ainda mais inclinado em terra sobre Deus, adorando o Senhor. É muito mais do que o reconhecimento de um súdito para com um rei. Ainda que muitos súditos, diante da presença do rei, na antiguidade, se ajoelhavam, reconhecendo a autoridade do rei, o salmista fala de uma forma diferente, porque nós estamos diante do grande rei dos céus e da terra, não um rei humano, não uma autoridade humana, não um sacerdote ou um rei de nação, mas o Rei das nações, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E o salmista diz, chegue-se diante dele com reverência. Reconheça a sua autoridade e o seu governo. Dobre seus joelhos diante do Senhor, que governa e que reina sobre o mundo inteiro. Ajoelhe-se, prostre-se diante dele. Ele criou você, diz o salmista. Deus não é simplesmente um rei que reina porque dominou, mas ele reina sobre nós porque nós somos as suas criaturas. Ele nos fez. O direito de reinar de Deus sobre nós é um direito de criador sobre criatura. Nós somos feitura de Deus, obras de suas mãos, como diz outro salmo. Deus nos fez com a sua palavra, com a sua vontade, pela sua vontade, o Senhor nos criou. Desejou o Senhor criar a raça humana. Portanto, ele reina sobre nós como Criador, como Supremo Criador de todos. Esqueça qualquer ideia evolucionista. Esqueça a ideia científica de que o homem veio do macaco e de que o homem é um ser que vai evoluindo e que continua evoluindo. Esqueça qualquer ideia de macroevolução. A Escritura nos ensina que Deus nos criou. Ele nos fez homem. Não passamos por um processo conforme a ciência diz. Eu quero chamar mais uma vez a atenção aqui, porque nem tudo que a ciência diz é verdade. Nem tudo que a ciência diz comprova-se. Pelo contrário, a ciência volta atrás muitas vezes, e graças a Deus que a ciência volta atrás muitas vezes. Mas Deus nunca volta atrás. Ele nunca diz uma mentira. Tudo que o Senhor diz é verdade. Ele é a suprema verdade. Ele nos criou. Essa é a expressão das Escrituras. Gênesis capítulo 1 e 2. A Escritura vai tratar da criação do universo e da criação do homem. Como Deus fez o homem, como Deus criou o ser humano, como Deus criou Adão e criou Eva, e como a partir deste casal toda a raça humana se espalhou sobre a face da terra. Somos criaturas de Deus. O salmista diz, nós, criaturas de Deus, devemos nos chegar a Ele para adorá-lo com reverência. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Criador. Devemos esta reverência, devemos essa adoração solene, cheia de santidade, cheia de reconhecimento da grandeza de Deus ao nosso Senhor. Ele é o nosso Deus, verso 7, e nós, o povo do seu pasto, ovelhas de sua mão, estamos na mão de Deus, conduzidos pelo Senhor, o nosso pastor. Como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor me faz andar por pastos verdejantes. O Salmo 1 diz isso. O Salmo 23 diz que o Senhor, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nenhum mal nos acontecerá. Portanto, a figura do Senhor como um pastor do seu povo também é apresentada em muitos salmos. E nós devemos reconhecer isso. O Salmo 95 está dizendo isso mais uma vez.
nós somos ovelhas do seu pastoreio. Nós estamos nas mãos do Senhor. É o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor quem nos protege, assim como o pastor protege a sua ovelha do lobo devorador, dos perigos. Assim como o Senhor livra a ovelha quando ela está em apuros, o Senhor está com o seu povo. Essa é uma promessa maravilhosa, meus irmãos. A promessa de que o Senhor nunca nos abandonará. A promessa de que nós somos parte do povo conduzido pela destra do Todo-Poderoso e nunca estaremos longe dos olhos de Deus ou das mãos do Senhor. Ele está conosco, Ele nos conduz. Contudo, há uma advertência nessa segunda parte do Salmo 95. O salmista diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz do Senhor, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Ora, depois de sermos chamados a adorar a Deus com reverência, solenemente, mas com reverência ao Senhor, com alegria, com júbilo, mas com reverência a Deus que nos criou, a nós que somos ovelhas dele, ele é o nosso pastor, somos lembrados a ouvir a sua voz, a dar ouvidos a ele. Se ouvirdes a sua voz, ouçam, diz o Salmo 95. Não façam como Israel, no passado, no deserto, que tentou o Senhor. Essa passagem que o salmista faz alusão aqui no Salmo 95 é a passagem em que o povo de Israel está no deserto. Eles estão caminhando no deserto depois que saíram do Egito e eles têm sede naquele momento. E começam a questionar Moisés, começam a questionar o próprio Deus, começam a dizer: Senhor, tu nos tiraste do Egito para nos matar de sede, nós e nossos rebanhos nesse deserto infernal. Foi para isso que o Senhor nos tirou de lá, para nos matar? Ora, a ira do Senhor se acendeu. Se acendeu porque o povo de Israel já tinha presenciado os sinais do Senhor, a mão de Deus, o livramento, o cuidado, a ação de Deus em favor daquele povo. Eles já tinham no deserto mesmo provado da bondade de Deus. O Senhor já havia lhe dado água, águas amargas se tornaram água doce. O Senhor havia dado ao povo maná que caía do céu para que eles não morressem de fome. E toda a casa poderia se alimentar com aquele maná do céu. O Senhor havia dado a eles carne. Quando eles suplicaram por carne, pediram carne, o Senhor envia codornizes para que eles possam comê-las. O Senhor já havia graciosamente cuidado e livrado de Israel de muitas maneiras. No Egito, a mão poderosa do Senhor liberta Israel da escravidão. No capítulo 5 de Êxodo, a Escritura diz que o povo geme e chora na presença de Deus por causa do castigo de Faraó. E o Senhor tem misericórdia. A Escritura diz que o Senhor ouviu o lamento do povo, a aflição do povo e mandou socorrê-lo por meio de Moisés. O Senhor estava ali por meio de Moisés. Como um porta-voz, Moisés disse a palavra de Deus a Faraó. E o Senhor, com a sua mão poderosa, havia livrado Israel, trouxe calamidade sobre o Egito, trouxe praga sobre o Egito. Ao tempo em que o Senhor castigava o povo do Egito, o Senhor livrava Israel. Aonde havia praga, a praga não atingia o povo de Israel. Aonde as colheitas eram devastadas pelas mãos do Senhor no Egito, em Israel, no povo de Israel, na terra de Gósen, onde eles estavam, tudo era preservado.
quando Deus envia a sua 10ª praga e mata todo o primogênito do gado e dos homens ali no Egito, ele poupa o povo de Israel, os seus primogênitos. O povo conhecia a bondade de Deus. O povo, essa geração no deserto, já deveria saber muito bem que o Senhor cuidava deles e que o Senhor se importava com eles, porque o Senhor já havia feito grandes coisas. O Senhor abriu o mar para que esse povo atravessasse, e o Senhor mesmo fecha o mar sobre os inimigos de Israel, matando todos. Êxodo vai dizer que no dia seguinte, quando o dia amanhece, eles podem contemplar a mão de Deus e os corpos dos egípcios mortos na beira do mar. O Senhor envia uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo, nuvem de dia, fogo à noite, para estar junto do seu povo, para protegê-los e para cuidar deles. O testemunho das Escrituras é que a roupa do Israel não se desgastou, as sandálias do Israel não se desgastou nos seus pés enquanto estavam no deserto. Deus cuidava deles. O Senhor estava com eles. Não façam como Israel no deserto. Israel que tenta o Senhor, que diz: por acaso Deus quer nos matar? Por acaso Deus não se importa conosco? Será que em dias de pandemia, queridos irmãos, em dias terríveis que estamos vivendo no mundo, dias de coronavírus, o povo de Deus vai se lamentar contra o Senhor e vai dizer: Senhor, tu deseja matar todo o teu povo? O que tu queres é nos destruir? Nunca diga isso. Nunca diga isso. Nunca tente o Senhor. Israel foi chamado de incrédulo e não entrou na terra prometida, porque tentou o Senhor. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, porque era povo de coração transviado, ou seja, era um povo de coração inconverso, não regenerado. Era uma geração ímpia. Deus libertou do Egito uma geração ímpia, cumprindo sua promessa a Abraão, mas ele libertou aquele povo. Um povo que se voltou contra ele muitas vezes, que falou contra Deus muitas vezes. Não conhecem os meus caminhos. Era um povo ímpio. Por isso, jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Na terra da promessa. Na terra que Deus havia prometido. Sabe, meus irmãos, o Salmo 95 nos ensina muita coisa. Muita coisa. Ele nos ensina como devemos celebrar a Deus. Como devemos ir à presença do Senhor. Com júbilo, com alegria, mas também com reverência, entendendo que estamos diante do Deus Todo-Poderoso, que governa e domina sobre tudo, e cuja mão é tremenda para agir. Mas o Salmo 95 também nos ensina que esse Deus grande, que está acima de todos os deuses, é um Deus cuja ira é terrível. E ninguém entrará no descanso do Senhor, a menos que se arrependa dos seus pecados e confesse este Deus como seu Deus. O nosso descanso hoje, meus irmãos, não é a paz pelo coronavírus. Não é vencer esse vírus. O vírus será vencido. O Senhor nos livrará. Nós passaremos por esse coronavírus. E depois que passarmos pelo coronavírus, não pensem que agora estamos no descanso. Não. O nosso descanso é Cristo.
Deus enviou o seu Filho amado e nele, somente nele, nós descansamos. Não há outro descanso para o povo de Deus que de fato traga descanso verdadeiro ao povo de Deus, senão unicamente, exclusivamente, o nosso Senhor Jesus Cristo Redentor. É nele que nós descansamos. Muitos salmos apontam para ele. Muitos salmos falam dele. Muitos salmos tratam da promessa de Cristo. E o Salmo 95 nos mostra que entrar no descanso de Deus, muito mais do que entrar em Canaã, que é a expressão do Salmo 95, mas muito mais do que entrar em Canaã, nós sabemos, é entrar no descanso eterno. Como diz John Bunyan em um dos seus livros, é estar com Cristo, descansar nele. Ele carrega todas as nossas cargas. Ele vence as nossas lutas. Ele nos faz, de fato, irmãos, repousar, descansar nossas fadigas. Ele nos livra dos nossos inimigos e das nossas adversidades. Se você quer descansar agora, busque refúgio em Cristo. Descanse nele, nas suas promessas, nas suas certezas anunciadas na palavra de Deus. Ele é a nossa esperança, é o nosso consolo, é o nosso conforto, é o nosso Deus. Descanse nele. Que o Senhor vos traga paz, que o Senhor vos dê uma semana abençoada e que o Senhor cuide de cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor e até a nossa próxima reunião. Amém.